Quero ouvir de cada um pelo menos uma palavrinha aí, dizendo como estão. Aí você, para ele, é necessário que você reconheça, para mim, você é o homem. Do seu jeito também tá bom. É você ver o seu filho muito maior do que o pai. Seu filho é muito mais importante que o pai. Então, o seu trabalho agora é retornar, quando você estiver no seu silêncio, a essa imagem interior, né? E dizer para o seu marido, de uma certa maneira, você veio antes e é maior. À medida que você o inclua no lugar dele, no tamanho dele, isso vai ser natural. Todas as vezes que você olhar para o seu neto, e aí eu trago para todos vocês que tenham filhos e que tenham dificuldades com seus companheiros anteriores, o que ajuda? Que um homem, e isso em qualquer separação, litigiosa ou não litigiosa, quando a mulher fala assim, não, o marido não quer ver o filho, a responsabilidade aí é da mulher dar esse lugar para ele. Quando o homem é respeitado, isso não é minha palavra, é a palavra do próprio Bert Hellinger. Quando o homem é respeitado, ele chega. Mas o que significa respeitar um homem? Não tem nenhuma mulher que seja capaz de realmente entender um homem. Não é possível. A gente pode entender que um homem é diferente e respeitar essa diferença. E isso a Hellinger Ciência e Bert Hellinger nos ensina a todo tempo, que é olhar não só para a pessoa, mas eu olho para a pessoa com esse olhar mais amplo, para o contexto. Então, quando eu olho para esse contexto, e é um contexto que a pessoa está inserida, que é transgeracional, eu falo, eu não te entendo, mas mesmo assim, eu te respeito. Então, é aceitá-lo, essa diferença incompreensível, e ao mesmo tempo poder se unir no coração a ele, dizendo, nossa, que maravilha, né? Quando eu vejo esse netinho maravilhoso, eu digo, valeu a pena. E para nós mulheres é isso. Eu jamais vou entender um homem. Não tem como. Eles são totalmente diferentes. Eu posso abrir o meu coração para essa diferença. Né? E aqui eu gostaria de saber, quem daqui tem filhos com mais de 7 anos? Mais de 7 anos. Meninos com mais de 7 anos. Ok. Mais de 7 anos é pai. Então, assim, tem um tanto que a mulher precisa entregar para o homem, confiar no homem. E confiar no homem é confiar nesse jeito do homem que é completamente diferente da mulher, que não vai ter os mesmos cuidados que você tem. Então, todos nós nascemos e nos conectamos com a nossa mãe, por isso o nosso caminho de volta é sempre, em primeiro lugar, para a mãe. Depois a gente vive na esfera da mãe, até os 7 anos, mais ou menos, literalmente numa relação simbiótica com a mãe, vamos nos separando da mãe e indo para o pai. O filho não consegue ir para o pai se a mãe não permite. Muitas vezes eu posso ficar parada num relacionamento, seja com a mãe ou com o pai, quando eu tenho um amor admirativo muito grande, quando eu quero cuidar da minha mãe, ou então quando eu estou brigando o tempo todo com aquela pessoa. Eu não saio dali. Né? Então, recentemente eu atendi uma pessoa, um homem que era um homossexual, e ele me contando, por exemplo, de que ele queria ser visto pela mãe, ele não era visto pela mãe, e a mãe batia nele, quer dizer, ele não conseguiu ir para o pai, porque ele ficava pelejando naquela relação com a mãe dele. E a mãe dele pelejando com o pai, com certeza, né? Porque isso é uma dinâmica. Então, a mãe brigando com o pai, o filho querendo a atenção da mãe, e ele não foi, ele não continuou esse processo de amadurecimento, e isso é uma das raízes da homossexualidade, ou seja, eu não tenho acesso ao progenitor do mesmo sexo, né? Então, ele não foi para o pai, mas então, ao amadurecimento psíquico, eu tenho que ir, a mulher tem que soltar o filho, deixar ele ir para o pai, os meninos vão e não voltam, 7 anos é tchau.
E é uma quebra para o homem. O homem tem uma quebra com 7 anos, ele vai para o pai. Quando ele chega com 12 anos, ele vai dar um grito. Se ele não está com você com 14 anos, ele vai começar a ficar agressivo, ele vai começar a te desrespeitar, vai ficar rebelde, vai mal na escola, tudo isso. E qual é a solução de tudo isso? É pai, agora é com você. Pai, agora é com você. Agora é seu pai. Ah, tu tá com algum problema? Vai pro teu pai. Agora, isso é muito difícil para uma mulher. Muito difícil. Então, isso exige que cada uma faça o seu próprio trabalho interior de ser uma mãe desnecessária. E o que vai acontecer? Esse filho vai querer ir para o pai, ele não vai voltar para a mãe. Se ele tiver um desenvolvimento psíquico adequado, quer dizer, se a mãe está querendo morrer, triste, sozinha, sem namorado, o que o filho vai querer fazer? O filho vai querer ajudar a mãe. Ele não vai sair, mas do que acontece? Ele não sai, ele fica com raiva, porque o lugar dele não é ali, o lugar dele é com o pai. Enquanto que a menina precisa ir para o pai, né? O pai leva com 15 anos a menina para o mundo, mas ela já tem que estar voltando para a mãe, para que ela possa se respeitar como mulher, para que ela possa ser simpática, cuidar da aparência, estar bem com ela mesma, tudo isso. Olhem para vocês no espelho. Olhem para vocês, mulheres, no espelho. Como estão? Como estão com a sua própria autoimagem, como estão com o seu próprio corpo? Isso é estar bem ou não estar bem com a mãe. E aí o que acontece quando com todo mundo, quando chega com 21, completa esse processo de amadurecimento psíquico, e aí vem o que o professor Renato me disse, a queda. A queda. A queda é aquele momento dificílimo para uma mulher, onde o filho sai literalmente do ninho, quando possível ele vai sair de casa, e a queda para todos nós é: eu morava numa casa com o papai e com a mamãe, toda arrumadinha, toda linda, e agora eu tenho que ralar, cuidar da minha vida. Então, se eu não consigo entregar esse bastão para um homem, eu estou fazendo o meu filho fazer o quê? Virar o meu marido, o meu namorado, resolvendo as minhas necessidades. E aí o homem tem essa grande quebra com a mãe, quando tem lá por volta de 7 anos, depois ele vai ter uma outra grande quebra. Ele quase entra em surto, porque ele tem que dar conta. Se ele está casado, ele vai ter que dar conta da mulher, e agora ele vai ter que dar conta do filho, e a mulher já não vai estar disponível para ele. Ou seja, ele ainda tem que ir mais ainda para o homem, virar para o mundo e virar mais homem. Esse é o prisma do desenvolvimento psicoespiritual a partir do ponto de vista da Hellinger Ciência. Porque quando a gente tem o primeiro filho, acaba a juventude. É para todos. O final da juventude é o filho, né? Ou para quem tem. Filho, criança que tem problema, o problema é do casal. Muito importante. Ainda mais nesse tempo de pandemia, de quarentena. Com os filhos, a gente jamais fala do marido ou da esposa. Então, assim, o seu pai é isso. O seu pai chegou atrasado. Seu pai, tal. O que você está falando é do seu marido. Então, é necessário entender uma coisa é o meu marido, meu ex-marido, meu namorado, meu ex-parceiro, quem quer que seja, e a outra coisa é o pai. Você não conhece o pai dela, esse pai é o melhor pai para ela. E o seu marido, todo casamento acaba. Todo casamento acaba. Bert Hellinger diz que todas as crises que nós passamos dentro de um relacionamento são preparações para a grande despedida. Todo casamento acaba porque todos nós morremos em última instância. O casamento acaba, mas o vínculo sempre permanece. Então, mesmo que acabe o casamento, o vínculo permanece. Então, agora é preservar a sua filha do que acontece entre o casal. Claro que isso de todo não é possível, por quê? Porque a alma não tem segredos. Então, isso só é possível de verdade quando acontece algo real nesse sentido. Onde você busca o suporte que você precisa na sua mãe, nas suas amigas, aqui com a gente. Você entende?
E encontra esse conforto que você precisa para poder estar passando esse momento. Imagine você, eu não sei nada sobre a sua situação, mas imagine aí para todas vocês, se eu tenho uma mãe e um pai que viveram unidos uma vida inteira, como que eu consigo me separar se eu precisar? Como que a gente sabe que um casamento acabou? Qual é o sinal primordial? O que faz um casal estar junto é o sexo, é a cama, é o relacionamento íntimo. Porque com todas as outras pessoas eu tenho todos os tipos de relacionamento. Mas com o casal, eu preciso ter cama, eu preciso ter intimidade. A mulher busca intimidade, tá? Para a mulher, o que é importante é intimidade. Para o homem, o que é importante é o sexo. Aí esses dias me chegaram e falaram assim, ai, mas eu senti uma falta de você. Eu falei assim, falta hormonal. E o Bert Hellinger fala de maneira maravilhosa sobre o sexo. E ele fala com todo respeito, ele diz assim, a carne tem uma sabedoria superior ao espírito. E o que ele está querendo dizer com isso? Ou seja, quando eu digo assim, mas ele só quer sexo. Mas isso é a base da vida. Então, o homem não quer só sexo, ele quer o essencial. Se você não quer o essencial, o que é que está faltando? Aí você diz assim, não, mas eu só tenho sexo com fulano de tal se eu tiver intimidade com fulano de tal, porque a necessidade da mulher é a necessidade da intimidade. E o homem, ele tem a necessidade do sexo. Então, ele fala de uma maneira bela, vocês podem procurar no livro Pensamentos a Caminho, que ele fala sobre, a palavra que ele usa o sexo é uma palavra que reduz o que realmente essa experiência é, que é uma experiência de êxtase, que é uma experiência de completude. Só que tem uma coisa muito importante quando a gente tem um filho. E isso é o quê? Quem veio primeiro? O casal. Então, quando o casal diz assim, nós estamos juntos somente por causa das crianças, aí você imagina, eu não preciso nem dizer, porque uma criança sente isso. Se o casal diz, nós estamos juntos somente por causa das crianças, ou internamente, ou você diz, eu só estou casada com esse homem porque eu tenho filho. O que vai acontecer com esse filho? É muito pesado. Eu sou o motivo do meu pai e da minha mãe brigarem o tempo todo. Porque se eu não existisse, eles se separavam e eram felizes. Entendem? Então, aí é um respeito a uma ordem. A paternidade e a maternidade vêm depois da relação de casal. Nós estamos sempre falando, né? O trabalho da Hellinger Ciência, o trabalho da constelação familiar, é um trabalho onde a ordem vem antes do amor. Para que o amor possa fluir, em primeiro lugar vem a ordem. Então, para que um relacionamento de casal dê certo, o que precisa ver em primeiro lugar? O motivo certo para a união. Qual é o motivo certo para a união? Em primeiro lugar, desejo. Desejo. Então, às vezes, um relacionamento começa aqui. Estou apaixonada por fulano de tal, o cara é o cara da minha vida, mas é que você olha assim, o que está acontecendo aqui no desejo? Esse amor apaixonado do coração é o amor da mãe. É um amor que repete aquele amor ideal, aquele amor apaixonado. O amor que é o motivo certo, ele começa no desejo. E não só no desejo, mas é também numa sensação de o seguinte, eu como mulher preciso de um homem. Eu como um homem, eu preciso de uma mulher. Porque me falta o outro. Me falta. Se eu não tenho falta do outro, por que eu vou precisar do outro? E a outra coisa, então isso é o primeiro para um relacionamento de casal dar certo. A segunda coisa para um relacionamento de casal dar certo é que eles estejam voltados para algo. Ou seja, quando eu deixo de olhar para o outro e olho junto com o outro para algo, para o filho, para um projeto de vida, para algo. Querem saber mais sobre esse assunto? Depois, estar orientado para um terceiro, que foi o que eu falei, dá valor ao desejo e à consumação do amor.
renunciar a apropriar-se do sexo oposto. O que isso significa? Isso significa que eu vou me manter como mulher e o homem vai se manter como homem e cada um vai se nutrir. Eu vou me nutrir junto com as mulheres, o homem vai se nutrir junto com os homens. Eu vou dar um exemplo básico, mas todas as vezes que eu quero educar o meu marido, eu quero educar o meu namorado, eu estou me colocando no lugar dele. Então, o homem tem o jeito dele. O jeito do homem é muito diferente do jeito da mulher. Então, é necessário esse respeito e se manter cada qual na sua esfera. A outra coisa importante é completar esse amadurecimento psíquico que nós falamos aí, e esse amadurecimento psíquico envolve uma renúncia. E essa renúncia é a renúncia ao primeiro amor, né? O primeiro amor para as mulheres, enquanto homens é o pai, para os homens, enquanto mulheres é a mãe. Então é necessário renunciar. Então, enquanto eu não completei esse amadurecimento espiritual, psico-espiritual, enquanto eu não renunciei a esse pai, eu ainda estou, por exemplo, querendo aquele homem, o único homem, esse homem. Isso é uma, entre aspas, prova, é uma pista de que esse amadurecimento psíquico ainda precisa acontecer, porque de uma certa maneira ela não conseguiu renunciar ao pai, ela também não consegue renunciar a este homem maravilhoso, entendem? E eu posso ficar presa, como eu disse para vocês, eu posso ficar presa tanto num amor admirativo de que meu pai é o melhor homem do mundo, eu posso ficar também ao contrário, brigando com o meu pai ou com a mãe, né? Isso que eu estou colocando. A outra coisa é que tem que ter uma reciprocidade nas trocas, porque um relacionamento de casal é um relacionamento entre iguais. Então, eu dou alguma coisa, o outro me devolve. Se é uma coisa boa, o outro vai me devolver um pouco mais. Se é uma coisa ruim, tem que ser um pouco menos. E depois eu posso voltar com vocês na próxima aula com calma nessas ordens. Depois existe uma polaridade, que é entre o homem e a mulher, que tem a ver com seguir e servir. Então, a capacidade que eu tenho, por exemplo, como mulher, de seguir a um homem, e um homem tem que desenvolver uma capacidade de servir. Aí Bert Hellinger não diz servir a mulher, Bert Hellinger diz de servir ao feminino. E as mulheres precisam entender o que é isso. Um homem não serve apenas à esposa, um homem serve ao feminino. Isso significa que ele serve à terra, que ele vai estar interessado em ajudar a vizinha, que ele vai estar interessado em ajudar a mãe, que ele vai estar interessado em ajudar a vida. Ele serve. E o Bert Hellinger diz assim, o homem serve para pouca coisa, entre elas é servir. Servir. O homem serve para servir. Então, por isso, quando um homem está bem, completa o seu amadurecimento psicoespiritual, ele é um gentleman, ele é um homem gentil. Compreendem? Tem, ao mesmo tempo, entre os homens tem uma igualdade, né, que seria a nona ordem aqui, que eu compilei, isso aí não tem lugar nenhum, sou eu que estou compilando, seria o reconhecimento dessa igualdade e, ao mesmo tempo, da diferença que existem entre homens e mulheres, né, e entender o seguinte, que todas as vezes que eu tenho um parceiro, eu não estou me casando com essa pessoa. Antigamente, o pai e a mãe escolhiam os maridos porque era de uma boa família. Então, olha a sabedoria que tem nisso. Porque, na verdade, eu não estou casando com aquela pessoa, não estou me relacionando com aquela pessoa. Eu estou me relacionando com aquela pessoa e a família dela. E o relacionamento de casal é uma preparação, como o Bert Hellinger falou, para o fim, para a morte, porque eu estou sempre enfrentando crises dentro do relacionamento de casal. E essas crises dentro do relacionamento de casal são preparações, na verdade, para o grande final, para a morte. Entendem? Tchau para vocês, até semana que vem. Tudo de bom.